Nós vamos continuar ouvindo Deus. E eu queria convidar o pastor Danny de Armas. Ele é pastor da First Baptist Orlando. Há 10 anos ele esteve na nossa igreja. Há 10 anos atrás ele esteve na nossa igreja, em 2015. E nos últimos 10 anos eu venho convidando ele para voltar. E esse ano foi o ano dele voltar. Tenho certeza que Deus o trouxe porque tem coisas especiais para nós, mas tem coisas especiais para você e para mim nessa manhã. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia. Good morning. A paz do Senhor. A paz do Senhor. What a joy it is to be with you today. Que alegria estar com vocês hoje. And as he said, it was 10 years ago, 2015, that I first visited São Paulo and visited here. E como o pastor disse, foram 10 anos atrás, foi quando eu pela primeira vez vim a São Paulo e visitei essa igreja. But I did not have the opportunity to be here on a Sunday. I just saw the building and met with Sydney. Eu não tive a oportunidade, no entanto, de estar num culto de domingo aqui. Apenas vi o prédio e encontrei-me com o pastor Sidney. For the last 10 years, Pastor Sidney's been telling me about you. E nos últimos 10 anos, o pastor Sidney tem me falado a seu respeito. And you are beautiful and it's a joy to be here. E você é lindo, é uma alegria estar aqui. My heart is full. Meu coração está cheio. And I thank you, Pastor Sidney, for the opportunity to be here. E obrigado, pastor Sidney, pela oportunidade de estar aqui. And my heart's also full because I've heard 2 messages already today, and Angela and Johnny, what a blessing you have been to me today in the messages that we've heard already. Can you help me thank them for the messages today? Meu coração está cheio porque eu já ouvi 2 mensagens hoje e a Angela e Gianni, obrigado pelas mensagens. And so vamos agradecê-los. Yes, Vamos. there you go. Yeah. So for the next few minutes, I want to talk to you about a passage in 2 Corinthians chapters 8 and 9. Nos próximos minutos eu quero falar para você de uma passagem em 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Today we're talking about abundance. Hoje nós estamos falando sobre abundância. And I've had the pleasure of seeing and witnessing abundance in you. E eu tive o privilégio de ver e testemunhar a abundância em você. And God is using you in ways E Deus está usando você de that you may maneiras not even be aware que of. você talvez não tenha sequer consciência. Change is happening. Mudanças estão Lives are ocorrendo. being affected. Vidas estão sendo Because afetadas of you. por causa de você. And I am privileged to watch it. E eu tenho o privilégio de observar isso. In the passage of chapters 8 and 9 in 2 Corinthians, Na passagem dos capítulos 8 e 9 de 2 Paul Coríntios, is writing to the church in Corinth. Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. And this is the longest discourse in Scripture E esse é o discurso mais longo nas Escrituras, where anyone's talking about giving, about generosity. onde alguém está falando sobre generosidade, sobre o doar, dar. And much of the discourse, much of what he writes, E muito do discurso, daquilo que ele escreve, he is telling the Corinthian church about other churches. e ele está falando da igreja de Corinto acerca de outras igrejas. And these 2 chapters are filled with Paul describing E esses 2 capítulos estão cheios de Paulo descrevendo how people are being generous in their Christian walk. como pessoas estão sendo generosas na he- sua caminhada cristã. He paints a beautiful picture for us Ele pinta um quadro muito belo para of nós. what it looks like to God Como se parece diante de Deus, when aos olhos we're de Deus. generous and live in abundance. Quando nós somos generosos e vivemos em abundância. And today I want us to look at just 2 of the ways that he describes how God sees us. E eu quero hoje que nós olhemos apenas 2 modos como ele descreve de como Deus nos vê. And I love the way Paul talks about generosity. Eu amo o modo como Paulo fala sobre a generosidade. He calls it an act of grace. Ele chama isso de ato de graça. It's an act of a response to grace, and so he calls it an act of grace. É uma resposta à graça. Então ele chama isso de um ato de graça. And in verse, I'm going to ask Sandra to read 2 Corinthians chapter 9, verse 11. It's the one verse that we will read. Nós vamos ler o versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 9. Somente esse versículo diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.
Paul tells us that we will be enriched. Paulo diz que nós seremos enriquecidos. Enriched is different than being rich. Enriquecido é diferente de ser rico. Being rich is the person who builds bigger barns to store everything in. Ser rico é a pessoa que constrói armazéns enormes para armazenar tudo. Being enriched Ser enriquecido is God giving to us so we can give to others. é Deus dando a nós para que possamos repartir com He outros. says you will be enriched Vocês serão enriquecidos so that you can be generous. para que possam ser generosos. And that's what we want to be. That's who you are. É isso que nós queremos ser, é isso que vocês são. The transformation that's happened on this campus since I was in 10 years ago A transformação que aconteceu nessa igreja desde que eu has estive aqui 10 happened in anos large atrás part because of your generosity. aconteceu de muitas maneiras por causa da sua And generosidade. so what does it look like to God when we're generous with our serving and generous with our money and generous with our E lives? como se parece então para Deus quando nós somos generosos com as nossas vidas, com o nosso dinheiro? And the first way that we look to God is that we are pure or sincere. A primeira forma como nós nos parecemos aos olhos de Deus é que nós somos puros ou Multiple sinceros. times in the passage, Paul uses the term earnest or sincere or pure, describing the people who are generous. Muitas vezes no texto Paulo usa a palavra sinceridade ou puro para descrever a condição daquele que é generoso. So what does he mean? What is he trying to get at? O que Paulo está querendo dizer aqui? I think what he's talking about is that it's people that are being generous, they're serving and they're giving with no expectation for themselves. Eu creio que Paulo está falando aqui de pessoas que estão contribuindo, que estão servindo sem nenhuma expectativa para si mesmo. Sometimes, maybe you don't have it here, Pastor Sidney, but sometimes in America, you say you're building an American church with Brazilian money, right? Algumas vezes, Pastor Sidney, talvez não haja aqui, mas você disse que está construindo uma igreja americana com dinheiro brasileiro. But sometimes in America, people come to us and say, we want to give you money, but this is what we want you to do with it. Muitas vezes lá nos Estados Unidos as pessoas vêm e elas falam, nós queremos dar a você um dinheiro, mas queremos que você faça isso com esse dinheiro. We call those people buyers, not givers. Nós chamamos essas pessoas de compradores e não doadores. People who give that Paul is describing as pure and sincere. As pessoas que dão e que são descritas por Paulo como sinceras e They're not puras, looking for anything in return. não estão procurando nenhum retorno. In fact, this verse even tells what it is that actually happens. De fato, Paulo diz aqui nesse verso o que de fato And it's acontece. beautiful. E é lindo. Here's what he says. You're going to give, Ele diz assim, você vai dar and people are going to thank God, e pessoas vão agradecer a Deus, not thank you. não a você. Yesterday, Ontem, at the close of the conference, no encerramento da it's one of the conferência, most beautiful sights I've seen. uma das coisas mais belas que eu vi, There were pastors lined up from the end of the stage over there pastores estavam enfileirados desde o fim do to the palco end lá, of the stage over here. até o outro lado. There were pastors from Chile, Pastores do Chile, from Brazil, do Brasil, from Portugal, de Portugal, from Spain. da Espanha. These pastors here Esses pastores aqui are being enriched. têm They're sido, getting encouragement. têm sido enriquecidos, They têm recebido arrived discouraged, encorajamento, and they chegaram left desencorajados encouraged. e voltaram encorajados And they were here e estavam aqui because of your generosity. por causa da sua generosidade. My guess is Eu acho que they'll never meet you in person. talvez alguns deles não vão conhecer você They'll never be pessoalmente. able to come up to you and say, thank you for your generosity and thank you for serving, thank you for doing what you do. Talvez não tenham condições de chegar até você e dizer obrigado por sua generosidade, pelo seu serviço, por aquilo que você está fazendo. But I know what they're doing today. Mas eu sei o que eles estão fazendo hoje. They're saying thank you to God Eles estão dizendo graças a Deus for you. por você. And that's the way Paul described it. People who are pure, É isso que, assim que Paulo descreve, pessoas que são they're not puras, looking for personal gratification. não estão buscando gratificação pessoal. They want to help people so that those people will thank God. Elas querem ajudar as pessoas And para that's que as who you pessoas are. glorifiquem a Deus. E And it's vocês beautiful. são assim, isso é lindo. The second
way that God sees us. First is that we're sincere. A segunda maneira com que Deus nos vê, And the a primeira second delas é que nós somos sinceros. Is that we are ready. E a segunda é que nós estamos When preparados. Paul describes these churches that were generous, Quando Paulo descreve essas igrejas generosas, he uses terms like they were expecting the opportunity to give. ele usa termos que diz que eles estavam aguardando And they a were- oportunidade de doar. And they were prepared already for the giving. E estavam preparados para This contribuir. is so unusual. Isso é algo tão fora do comum. This is something Christians do that nobody else does. Isso é algo que os cristãos fazem que ninguém mais faz. We're part of an upside down kingdom. Nós somos parte de um reino The de kingdom of cabeça para Jesus. baixo, o Where reino else de Jesus. do you find people wanting to give? Onde mais você encontra pessoas ansiosas por In dar? fact, in chapter 8, he uses the term they were begging to give. Aqui no capítulo 8 ele diz que as pessoas estavam implorando para contribuir. That term begging, it's like they were on their tiptoes looking for opportunity. Where can I participate? O termo implorar no grego diz que é como se eles estivessem na ponta dos pés procurando oportunidades para dar. Now, most of our world, that's not the way people live. Agora, na maior parte do nosso mundo, não é assim que as pessoas vivem. In fact, I'm sure Pastor Sidney has a few people that when they see him coming, they're turning the other way. Talvez o pastor Sidney tenha algumas pessoas aqui que quando vem ele se aproximando, viram na outra direção. Yeah, because he has a plan for them that they don't want to participate in. Porque ele tem um plano para elas que elas não querem participar. But that's not the way Paul was describing the generous people. Mas não é assim que Paulo estava descrevendo as pessoas generosas. The people were ready. As pessoas estavam preparadas. They were looking for opportunities. Estavam buscando They were on their oportunidades. tiptoes saying, I'm trying to find a way to participate. Estavam na ponta dos pés dizendo, eu estou buscando uma oportunidade de participar. And that's the kind of people you are. E esse é o tipo de gente que você What has happened here at this church in 10 years would not have happened without people like you looking for the opportunities to participate. O que aconteceu nessa igreja nos últimos 10 anos não teria acontecido se não houvessem pessoas aqui buscando a oportunidade de participar. Looking for ways to serve. Buscando maneiras de servir. Looking to ways to give. Buscando maneiras de contribuir. You're not hiding from the ask. Você não está se escondendo da You're oportunidade de looking contribuir. for the opportunity. Você está buscando a oportunidade. And it's a beautiful, beautiful thing to witness. E é algo belíssimo de testemunhar. You're pure in the way that you're approaching it, and you're ready in your Você eagerness to participate. É sincero na maneira com que você se aproxima disso e você está pronto para fazê-lo. Some of you, Alguns de vocês you know you could be living in bigger houses sabem que poderiam viver em casas maiores or driving nicer cars ou dirigir carros melhores or taking more trips to Orlando. ou fazer mais viagens para Orlando. Instead, Mas em vez disso, you're sacrificially giving. vocês estão dando sacrificialmente. And people, including me, are giving thanks to God for you. E pessoas, incluindo eu, estão dando glórias a Deus por você. For the sacrifices you make to give and to serve. Pelos sacrifícios que você faz para contribuir e servir. And why would people do this? E por que as pessoas fariam isso? It's only because of the indescribable grace that Jesus has offered to us. É somente pela graça indescritível que Jesus oferece a nós. Paul finishes this entire discourse on giving. Paulo termina esse discurso incrível sobre doar, contribuição. In chapter 9, verse 15. No capítulo 9, versículo 15. And all he says is, thanks be to God E tudo que ele diz é, graças porém a Deus for his indescribable gift. pelo seu dom It's indescritível. the gift of Jesus that causes us to do things that don't seem normal. É a graça de Jesus que nos faz fazer coisas que não parecem normais. And seeing you do that is so beautiful to me. E ver vocês fazendo isso é algo tão belo para mim. So, about a year ago, Então, cerca de um ano at our atrás, church na nossa igreja, in Orlando, lá em Orlando, I was preparing to take the offering in the service. eu estava preparando-me para o ofertório And no I culto. came on the stage, but just before the offering, we were doing a baptism. Então eu subi ao palco, mas
pouquinho antes das ofertas, tínhamos batismo acontecendo. And like you guys have, Pastor Sidney, we have an outdoor baptistry. E lá também, como vocês aqui, nós temos batistério do lado de fora. And so in the service, they pitched to the outdoor baptistry and a baptism started. And I was on the stage waiting for the baptism to finish to then talk and take the offering. Então no culto, de repente começou a projetar o batismo que estava acontecendo lá fora. Eu estava no palco esperando terminar o batismo para conduzir o momento de ofertas. But I was not ready for what happened. Mas eu não estava preparado para aquilo que iria acontecer. That day we were baptizing two brothers. Naquele dia estávamos batizando dois irmãos. Their mom and dad were baptizing them. Os pais deles estavam batizando-os. And one of those boys E desses garotos is in our special needs ministry. que faz parte do nosso ministério com pessoas com necessidades especiais. And when I saw the baptism, his movements and stuff were peculiar. Quando eu vi o batismo, então os movimentos que ele estava fazendo eram peculiares. I was watching the video thinking, man, does he even realize what's going on? E eu estava assistindo o vídeo e pensando, será que ele sequer sabe do que está acontecendo ali? And then it became apparent he did, and it was beautiful. E então de repente se tornou visível de que ele de fato sabia, e foi algo belíssimo. And it was so beautiful E foi tão belo that I started crying and I couldn't talk. que eu comecei a chorar e eu já não podia mais falar. So the lights came up in the room and as luzes couldn't say acenderam anything. e eu não podia dizer nada. And I didn't know the family or the boy, and so I didn't know what to say, and it was very awkward for me. E eu não conhecia a família, não conhecia esses meninos, me senti numa situação bem desconfortável. Somehow I regained my composure and got through De repente the eu me offering. controlei e consegui fazer as ofertas. And I really was worried that I might have said something that would offend the family and how I referred to the baptism and the way it affected me, that I wasn't prepared for it. E eu fiquei depois com receio de ter dito alguma coisa que tivesse ofendido a família, no modo como eu me referia ao batismo, algo assim. I found the family's name and I reached out to the family, the mom. Então eu descobri quem era a família e eu os alcancei. She talked to me that Monday. E conversei com eles na She segunda-feira. was not offended at all. She said it was beautiful, it was awesome, and Eu a falei great com a day for mãe, us. ela disse que não estava ofendida, And I que asked foi her lindo. to tell me a little bit about her son Daniel, who was baptized. E então eu pedi para que ela me falasse alguma coisa sobre o seu filho, Daniel, que estava sendo batizado. And I'm going to ask Sandro just to read a short little email that she sent to me describing her son, 14-year-old. E ela me enviou e-mail com a história do seu filho de 14 anos, que eu vou ler agora. Daniel tem diagnóstico de paralisia cerebral, resultado do seu nascimento com 26 semanas de gestação e pesando apenas 450 gramas. Daniel é meu filho compassivo e tem um ótimo senso de humor. Ele fala de Jesus, do céu e do amor de Deus diariamente. Daniel pode ter parecido que não entendia nada ontem, porque estava muito nervoso com todas as pessoas que o observavam. E sua deficiência pode fazer com que ele tenha alguns movimentos de aparência não natural. Mas, como você pode ver, ele entende e é muito grato a Jesus e ao que ele fez na cruz. I want you to see Eu quero and que meet você veja Daniel. Watch this. e conheça o Daniel. Veja isso. Hey, church family, we get to continue our worship this morning through baptism. So I'm here with some young men who are going to introduce themselves and give us your statement of faith. Okay, guys? My name is Daniel. Parker, I'll go first. My name is My name is Parker, and Jesus is my Lord and Savior. He did it. Good job, buddy. All right. Parker and Daniel, it is my privilege to baptize you this morning in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. There you go. Awesome. Isn't that beautiful? Não é lindo? Because of the sincerity of his heart.
Por causa da sinceridade do seu coração. And how ready he was. E quão pronto ele estava. Did you see this? Você vê ele fazendo assim? That day, Aquele that dia, Sunday, aquele domingo. I was driving home. That was our last of 3 services where Aquele that foi o happened. último dos nossos 3 cultos quando aconteceu aquilo. Eu estava voltando para casa. And on the drive home by myself in my car, E dirigindo sozinho no meu carro. I said, God, I don't know how it is that you view me, Eu disse, Deus, eu não sei como é que o Senhor me vê. but I want to look like that. Mas eu quero me parecer como Ele. I want to be sincere like that. Eu quero ser sincero dessa maneira. And I want to be real and honest, transparent. Eu quero ser honesto, real, transparente. I want to be ready Eu quero estar preparado, the way Daniel was. como Daniel estava. I got the chance the next Sunday No domingo seguinte, eu To tive a meet Daniel. oportunidade de conhecer o Daniel. I went to our special needs ministry. I called them and told them I was coming. I went to the special needs ministry. Eu fui para o nosso ministério com pessoas com necessidades especiais e chamei. And we have like 25 or 30 children in this beautiful ministry. Nós temos cerca de 25, 30 crianças nesse ministério maravilhoso. And I walked in and Daniel was sitting down at the door waiting for me. E quando eu cheguei, o Daniel estava sentado ali junto à porta esperando por mim. Mom and dad were with him and his little brother. Seus pais estavam ali, seu irmão mais novo. So I walked in, Daniel, it's so good to meet you. E eu disse, Daniel, é tão lindo, é tão bom te I conhecer. said, I have the same name as you. My name's Daniel too. Eu disse, eu também tenho o mesmo nome que você, meu nome é Daniel também. And he said something back to me. E ele disse algo de volta para mim. And I couldn't understand what he said. And I said, Eu não consegui entender o que ele estava I said to dizendo. his mom, I'm sorry, what did he say? E eu perguntei para a mãe dele para que ela me falasse. She said, he doesn't believe you. He wants to see your driver's license. Ele não acredita que você tem chamado de Daniel, ele quer ver sua carteira de motorista. So I got my driver's license out and showed it to him. Então eu mostrei a minha carteira de motorista para ele. Just so genuine, Alguém tão genuíno, so honest, tão honesto, so sincere, tão sincero and so ready to follow Jesus. e tão pronto a seguir Jesus. And can I tell you, seeing you this week E posso dizer para você que vendo vocês, observando vocês essa semana, has brought deep joy to my heart trouxe profunda alegria ao meu coração, because you are pure porque vocês são sinceros, and you're sincere vocês são puros and you are ready. e estão prontos. And I thank God for you. E eu louvo a Deus por vocês. Let me pray for you. Deixe-me orar por vocês. God, I thank you for this wonderful church, Deus, eu te agradeço por essa igreja maravilhosa, for the blessing that they've been to me this week. pela bênção que eles têm sido para mim essa semana. I know what the Apostle Paul felt like Eu sei o que o apóstolo Paulo sentiu when he was visiting some churches quando ele estava visitando algumas and igrejas seeing the outpouring of generosity and giving and serving. e vendo transbordar de generosidade no serviço e na contribuição. And I pray, God, E eu oro, Deus, continue to use these people continue a usar essas pessoas to make a difference here in Alphaville and beyond. para fazer uma diferença aqui em Alphaville e além. Use them, Use-os bless them. e os abençoe. We pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. La paz del Señor.